Glória a Deus. Graça e paz. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, lembrando da importância desse material na sua mão. São 330 reflexões sobre a presença. Você vai precisar muito desse material. Aqui a gente tem procurado orientar sobre a prática da presença. Nós temos muitos textos inspirativos sobre a presença. Aqui nós temos muitas ilustrações sobre os grandes avivalistas que marcaram a sua época, marcaram uma geração inteira, cuja vida deles fala até hoje. Pessoas que ganharam milhares de pessoas para Jesus e foram instrumentos para um grande avivamento na sua época. E a gente fala aqui sobre o segredo destes avivalistas. É um material muito rico e você precisa muito desse material. Hoje ainda, antes de você voltar para casa, adquira o devocional para esse propósito de se tornar um mergulhador radical. Quantos mergulhadores nós temos aqui? Diga aleluia! Nós vamos começar fazendo aquela batalha espiritual. Sim ou não, irmãos? Precisamos para que seja desobstruído o caminho e a gente possa mergulhar nesse fluir do Espírito Santo, como foi domingo à noite, como foi ontem à noite e como foi hoje pela manhã. Tivemos uma reunião com a liderança, com os pastores que estão vindo de fora, e foi um tempo preciosíssimo, um tempo riquíssimo nesta manhã. E não vai ser diferente agora. O Senhor vai nos alcançar de uma forma extraordinária nessa noite. Quantos querem isso, serem alcançados pelo Senhor? Então, erga sua mão direita em sinal de autoridade, como guerreiro que você é, como servo revestido de autoridade. Você vai entrar agora numa batalha espiritual. Você tem uma boca profética, a sua boca é como um chofar de Deus na terra. Existe uma autoridade que flui da tua vida. Então nós vamos combater o império das trevas agora. Quero pedir aí o pessoal da bateria, para a gente entrar num ritmo de guerra, de marcha, e a gente vai começar a orar. Começa a orar. Eu quero ouvir a sua voz. Você solte a tua voz com autoridade bem alto, mais alto que você puder, e comece a liberar decretos, profecias, e interceder pela sua vida, por este culto, por esse ambiente. Interceda por quem está do seu lado, interceda por nós, interceda pela tua família, mas entre na batalha agora, entre na guerra. Oroshamanama kotoroma soriandere decoro sumarabashai recamanama kotosai rosuyande komanamanai rachakoto sude komanam soriandarabanai. Deus eterno, Deus altíssimo, Deus grandioso, Deus de glória, Deus de poder, Deus de majestade, Deus eterno, Deus soberano, Deus grandioso, nós nos rendemos a Ti nesta noite. E dizemos: vem teu reino, vem teu governo, vem teu domínio, vem a tua luz, vem a tua direção, vem o teu mover, vem a tua manifestação, Senhor, e seja feita a tua vontade, ó eterno, todo-poderoso. Declaramos que este lugar pertence ao Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor, estamos cobertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas, e em nome de Jesus, tomando a autoridade que há neste nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja quebrado todo o poder do inimigo agora, toda a estrutura maligna, toda a operação do diabo cesse agora. Sejam, em nome de Jesus, desfeitas as obras do diabo, sejam desfeitas as obras do diabo agora, seja neutralizado todo o poder do diabo, dos demônios, principados, potestades, espíritos contrários, espíritos das trevas. Ordenamos, batam em retirada agora, e seja quebrado toda operação do mal, toda operação do inimigo está neutralizada agora. Sejam acorrentados em nome de Jesus todo principado, potestade, espíritos contrários, espíritos das trevas, e sejam lançados em prisões agora, para bem longe. Declaramos cada pessoa neste lugar totalmente livre, totalmente livre, totalmente livre, totalmente livre, abençoada em nome de Jesus Cristo. Reveste-nos na armadura, Senhor, reveste-nos na armadura
Esconda-nos no teu esconderijo e venha o teu fluir, o teu agir e o teu querer neste momento. E toda arma forjada contra nós esteja perecendo agora. Toda arma esteja perecendo agora e seja impedida a operação do inimigo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Dê um forte aplauso a Ele, um forte aplauso, um aplauso de honra. Aleluia. Eu senti no meu coração de fazermos algo. Nós vamos entrar em estado de arrependimento. Nós vamos entrar em estado de arrependimento. Nós não podemos correr o risco que qualquer coisa em nossa vida possa bloquear o fluir de Deus. Deus está fazendo algo que vai marcar sua vida para sempre. É o início de um novo tempo. Eu profetizo isso na tua vida. É um marco, um divisor de águas na tua vida. Quantos têm sentido de domingo para cá que Deus já marcou tua vida? É isso mesmo. No livro que você ainda vai ler, além desse devocional, tem um outro, Mergulhados na Presença 2. Um dos capítulos nós separamos para explicar direitinho a necessidade que a igreja tem, não só de se arrepender, mas entrar em estado de arrependimento. É muito mais do que você relatar um item ou outro de alguma coisa que desagradou a Deus. É você chorar, é você se quebrantar, é você ir para um estado de confissão, de arrependimento, sentindo até dor pelo pecado. E nós vamos fazer isso agora por 5 minutos. Eu vou pedir você que se ajoelhe aí onde você estiver. E você vai confessar ao Senhor, fazer um acerto, se alinhar com o reino de Deus, se alinhar com a presença do Todo-Poderoso, clamar o sangue de Jesus sobre a tua vida, entrar em estado de humilhação. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então esse é o momento de você se quebrantar diante dele e falar: Senhor, eu tenho isso na minha vida que precisa de um conserto, de um acerto, e eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Agora é você e Deus. É você e a presença dele. O Senhor está sondando o teu coração neste momento. A Bíblia diz assim: todo aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus quer fluir com misericórdia na tua vida. As coisas que Deus tem preparado para você são grandiosas. Mas você precisa confessar e abandonar a prática do pecado. Vale a pena. Por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Por aquilo que Ele já fez no Calvário. Vale a pena. A palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Santifica agora o teu coração, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus não comunga de forma alguma com o pecado. É importante nós confessarmos para o agir do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. E nos purificar e nos santificar para Ele mesmo. Vem, Senhor Deus, sonda os nossos corações. Convença-nos, Senhor, da justiça, do juízo e do pecado.
Quebranta-nos para ti mesmo e santifica-nos para ti mesmo. Faz a tua luz brilhar, Senhor, e todas as trevas dos nossos corações sejam dissipadas e o teu nome seja glorificado. Nós não queremos nenhum obstáculo, Senhor, que nos impeça de ir até as águas profundas do encontro contigo, do relacionamento contigo, Senhor. E a grande estratégia do nosso inimigo, Senhor, é que haja mácula na nossa vida. As máculas, Senhor, constroem muros de separação entre nós e o Senhor. Por isso nós nos santificamos agora, segundo a ordem da tua palavra, para o louvor do teu nome, que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Aliás, toma sua Bíblia e se coloque de pé, por gentileza. Quero compartilhar alguns assuntos rapidamente. Poderíamos ainda falar mais 3, 4 dias, ainda teria muita coisa sobre esse tema da presença, da prática, dos encontros diários de glória com o Senhor, que é algo extraordinário, é o fundamento de todas as coisas. Esses encontros diários com o Senhor. Quantos aqui fizeram ontem o compromisso de que vão ter todos os dias um tempo para se encontrar com Ele? Quantos fizeram? Que coisa maravilhosa. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Lindo, maravilhoso. Que bênção. Uma igreja comprometida a ter encontros diários com o Senhor. Isso é extraordinário. Agora abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. O tema que eu daria a essa mensagem nesse primeiro momento seria cavando valas profundas. Cavando valas profundas. Todos encontraram? Diga amém. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que edificando uma casa, diga comigo, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu e a sua destruição foi grande. Pai, nós entregamos este momento da ministração da Tua palavra nas mãos do Senhor, pedindo a capacitação que vem do alto para todos nós, para que possamos assimilar aquilo que o Senhor tem para cada um nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Esse texto é bem conhecido, sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. O texto começa dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando? E aí ele disse assim, que toda pessoa que ouve e pratica a sua palavra, ou seja, uma pessoa que entra num nível de comprometimento com as verdades bíblicas, com os princípios do reino de Deus, uma pessoa que toma posse e aplica isso na sua vida, no seu coração, e faz disso um estilo de vida. Ele passa a viver de acordo com as verdades que lhe são ministradas pelo Senhor. Toda pessoa que entra nesse nível de comprometimento, de ouvir e colocar em prática e ter compromisso com o que se aprende da palavra de Deus, o Senhor disse assim: eu vou mostrar para vocês a quem Ele é semelhante.
E aí ele usa de uma ilustração para trazer compreensão sobre este princípio. E ele diz assim: ele será semelhante a um homem que, ao construir a sua casa, decidiu antes cavar uma vala, e uma vala bem profunda, para lançar dentro desta vala os alicerces e lançar os alicerces sobre a rocha. Ou seja, ele cavaria uma vala profunda até encontrar a rocha, lançaria os alicerces da sua construção. E a Bíblia diz que quando viessem as tempestades, dariam com ímpeto contra aquela casa, mas ela subsistiria às tempestades e não seria destruída. Por outro lado, ele diz assim: mas aquele que não tem compromisso com as verdades bíblicas, com os princípios do reino, ele até ouve, mas ele não aplica. Ele não tem um envolvimento, um comprometimento com as escrituras, com a palavra, com aquilo que ele aprende da palavra. Ele é semelhante a alguém que também no processo de construir a sua casa, ele constrói sem se dar ao trabalho de cavar valas, de lançar fundos, alicerces. E ele acaba construindo sobre a areia, sobre a terra. Porém, quando vem a tempestade, dá com ímpeto contra aquela casa, ela cai e é grande a sua ruína. Onde é que isso entra dentro desse tema da presença? Vamos entender o seguinte, que existem dois momentos na vida de qualquer pessoa nesse planeta. Existem dois momentos. E ilustrativamente, eu quero dizer que um é o momento quando estamos construindo a nossa casa. E o outro momento da vida de qualquer pessoa é quando ele está cavando valas profundas. Como o texto diz assim: ao construir a casa, ele decidiu cavar valas profundas, e se referindo à prática da palavra. Então, eu quero chamar de cavar valas profundas, dizer que são os momentos que nós estamos praticando as disciplinas cristãs. Estamos aplicando as disciplinas, aquilo que se aprende da palavra. E as disciplinas básicas da vida cristã são as orientações bíblicas que nós temos para a oração, para a adoração, para a leitura da palavra, um momento de oração em línguas, uma ferramenta poderosa também que nós temos dentro das disciplinas cristãs, das práticas cristãs. Diga aleluia. Eu poderia incluir nesta lista das práticas cristãs, pegando as principais, as básicas, como eu disse, oração em línguas, leitura da palavra, adoração. Eu poderia incluir também os propósitos que nós fazemos. Por exemplo, quando nós fomos escrever esse devocional, eu e o pastor Edno fizemos um propósito de jejuarmos durante 70 dias e ofertarmos em prol de uma colheita e um favor sobre esse material. Agora já começamos a escrever o volume 2. E estamos no período de um propósito de 50 dias de propósito, incluindo uma oferta todos os dias durante esses 50 dias. E esta oferta nós vamos semear lá em Israel, agora no final desse mês. Eu chamo isso de sacrifícios agradáveis ao Senhor, chamo isso de ato profético, chamo isso de propósitos. A vida do crente deve estar recheada de propósitos. Aliás, foi quando eu fiz um propósito, há 5, 6 anos atrás, que a minha vida sofreu uma mudança radical no que diz respeito à presença. Eu contei esse testemunho no domingo. Eu estava no lugar pregando e decidi levar o povo a fazer um voto de 3 sacrifícios. Deus me cobrou, eu entrei no propósito e fiz um voto de 3 sacrifícios. Entre eles, o terceiro é de que toda quinta-feira, até Jesus voltar, eu estaria no acampamento da igreja, a sós com o Senhor, para mergulhar na presença dele. E por conta de um voto desse, um propósito desse, um sacrifício desse, Deus mudou a história da minha vida em todas as áreas. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, vamos falar então que existem 2 momentos na vida de um crente. É o momento que ele está construindo a sua casa. Bom, se o momento de cavar valas profundas
de lançar os alicerces, são os momentos das práticas espirituais. Então, quais seriam os momentos da construção da casa? São todas as outras coisas que você faz no seu dia a dia. Todas as outras atividades, compromissos e ocupações que você tem, desde a faculdade, a questão profissional, a questão do cuidado com a família, a questão do lazer, a questão do descanso, todas as outras questões, com exceção das práticas espirituais, do momento que você está orando, do momento que você está se dedicando à leitura da Bíblia. Então, esse momento, fora as práticas espirituais, são um momento da construção da sua casa. E é interessante que não tem ninguém fora do processo de construção da casa. Do mais novo ao mais velho aqui nesse recinto, está no processo de construção. Talvez os menorzinhos estão no processo de construção da sua vida física. Estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão sendo alimentados pelos pais. Depois vai para a escola, já começa a se preparar para a construção da área profissional, financeira. Quem está entendendo? Ok. Todos nós estamos no processo de construção das diversas áreas da nossa vida, tá? Porém, a Bíblia diz que todo aquele que ouve e pratica a palavra, ele será comparado a alguém que, ao construir, ele tem compromisso com as disciplinas espirituais, então ele estaria cavando valas profundas. Ok. É interessante que alguém, talvez aqui no nosso meio, possa ter se ocupado tanto com a construção da sua casa. Eu disse talvez alguém no nosso meio, para não dizer todo mundo. Porque no afã de ter uma boa construção, no afã de ver as coisas acontecendo, nós fomos desde pequenininho estimulados para isso, treinados para isso, orientados para isso, para trabalhar, para correr atrás, para fazer as coisas acontecer, para dar resultado, para ser determinado em avançar, em crescer. Não tem nada errado nisso. Porém, queridos, preste atenção numa coisa. Nós temos cometido um equívoco trágico, terrível, catastrófico na nossa vida. Nós nos deixamos envolver além da conta com a construção da casa. E não sobrou muito tempo para a parte dos alicerces. Quando chega o momento da gente cavar valas, a gente já se desgastou tudo com a construção. Nos gastamos todo nas 8, 10 horas no trabalho. Depois ainda tem que cuidar da família, tem que cuidar dos meninos, tem outros compromissos, tem um monte de outras coisas mais. Aí quando chega aquele momento que a gente fala assim, poxa, eu preciso parar para orar. Eu preciso parar para ler a Bíblia. Eu preciso parar para adorar a Deus, para ter comunhão, para buscar o Senhor. A gente já se gastou totalmente na construção. Aí a gente até tenta, a gente até ensaia fazer um buraquinho, cavar uma valinha, porque a gente sabe, porque o pastor está sempre orientando. Você vê que o projeto que o apóstolo está com essa igreja, para que todo mundo tenha 30 minutos, e a gente veio também e casou o propósito. Eu estava com material, botando todo mundo para meia hora. Ele quer ver 5.000 pessoas para mais, todo dia orando meia hora. Aí eu vim aqui com o propósito de falar da presença, da comunhão, do lugar secreto, e levar você a um voto de que você vai de fato estar no lugar secreto todos os dias para ter um tempo com Deus, e vai ser o momento que você vai estar cavando valas, e você vai cavar valas profundas. Diga aleluia! Então vocês estão no caminho certo, na direção certa. O apóstolo está estimulando, orientando, ativando, convocando você para momentos de cavar vala. Porque se você continuar freneticamente, como todo mundo aí fora, de uma forma obstinada, fissurada, voltado só pensando em puxar mais um cômodo aqui, e aumentar a sua construção, e não parar para cuidar dos alicerces, você vai, mais cedo ou mais tarde, ver que você cometeu um dos piores erros da sua vida. Depois de tanto amor, tanta dedicação, tanto esforço, o tanto que você se deu para ver as coisas acontecendo, daí a pouco sopra um vento terrível.
E aí você começa a perceber que diversas áreas da sua vida está trincando, está rachando, está fragilizando, está desmoronando. Não, apóstolo, mas eu sou crente, sou servo de um Deus poderoso que vai guardar minha casa. Deus não negocia nem comigo, nem contigo princípios. Deus não se move pelo sofrimento humano. Senão Deus teria evitado desse acontecimento trágico no Nepal e outros mais. Deus se move por princípio. Se a Bíblia diz que quando nós ouvimos e praticando a palavra, nós estamos cavando valas para lançar a nossa construção com segurança, para lançar os alicerces para construir com segurança. O vento, quando virá, não vai derrubar, não vai derrubar. Mas se a Bíblia diz que se a sua construção for sem alicerces, sem valas cavadas, que quando o vento soprar vai cair, vai cair. Porque o vento vai soprar sobre a casa de todo mundo. E aqui o que conta é a casa que tem alicerce e a casa que não tem alicerce. Então eu quero ser bem enfático contigo e dizer o seguinte, preste atenção e olhe para cá. Aqueles momentos que talvez você nunca valorizou na medida que deveria, onde você para tudo que está fazendo, se separa de tudo e de todos, das atividades, da família, da companhia de pessoas queridas, amadas, e você para tudo e entra no lugar secreto, quem está entendendo? E entra no lugar a sós com ele, para fazer o quê? Muito bem, eu sou daquele, você dizendo, né? Eu sou daquele que ouço e pratico a palavra. E a palavra diz, orai sem cessar. Orai em todo tempo. Orai em todo tempo. Então você, como cumpridor, ouvinte e praticante, você fala assim, eu tenho que ter meu tempo de oração. Aí você para tudo, interrompe tudo e dribla as muitas atividades e daqui a pouco você está num lugar sozinho com Deus, sem holofote, sem programação, sem agitação, no sossego e na quietude daquele ambiente. Está lá você agora de joelhos, está lá você orando pela sua família, orando pelas pessoas que você ama, orando pelo pessoal do trabalho, orando pela sua igreja, orando pela sua liderança, e tendo um tempo de oração, mas não oração superficial. Não oração superficial. Indo, porque as valas têm que ser profundas. Os poucos que tiraram um tempo para orar, mas ficaram com aquela oração superficial, rasa, distante, indiferente, ele parecia que estava cavando valas. Até tá, mas uma vala muito rasinha. A oração, o momento de oração tem que ser com tudo, tem que ser com profundidade, tem que fluir, tem que entrar no profético, diga aleluia. Aí um outro momento é o momento da adoração, outro momento é o momento da leitura da palavra, onde você vai mergulhar na palavra, você vai refletir, você vai absorver, você vai procurar entender, você vai dar atenção. Isso é cavar vala profunda. Essa devocional diária, esse tempo a sós diário, esses encontros diários com Deus, você vai estar cavando as valas para dar sustentação às tuas construções. E vou lhe dizer, todo mundo que se dá o trabalho de cavar valas profundas, porque cavar vala dá trabalho. Um talvez está com a sua construção linda, maravilhosa, a todo vapor, e o outro não está nem nessa velocidade toda. Ele está indo de gavazinho, como diz o outro. Ele está indo bem lento e tal, mas ele está se dando ao grande trabalho de estar dobrando diariamente seus joelhos. Ele ainda não teve uma conquista muito relevante, muito visível, ainda não explodiu profissionalmente, financeiramente, ainda não tem aquela casa, aquele carro, mas ele não cessa de dobrar os seus joelhos. E o vizinho dele nunca dobra o joelho, está ocupado demais. Está ocupado, está o tempo todo busy, ocupado, envolvido. Uau, eu sou um cara de muitas atividades, de responsabilidades, de alto nível. Inclusive olha a minha casa, olha as minhas conquistas, que bom. Mas a pergunta é, você parou para cavar os alicerces? Você se dedicou, você dobrou o seu joelho, você teve tempo na presença, adorando, orando, buscando, se envolvendo, mergulhando em Deus. Rapaz, com tanta coisa que eu tenho na minha vida, porque eu sou um cara de um padrão muito alto, um alto profissional.
Ah, é? Poxa, que pena, viu? I'm sorry, lamento muito por você, porque quando o ventão soprar na tua casa, velho, vai tudo para o espaço. E não importa o tanto que você construiu, a altura da sua construção, o que você colocou na sua construção profissional, matrimonial, filhos, e vai por aí, cultural, não importa. O que importa são os alicerces. Agora eu vou te dar uma notícia tremenda. Talvez aquele outro que aos olhos de alguns seja um pobre coitado, mas ele tem um entendimento das valas. Ele tem gastado tanto tempo e a coisa ainda na construção não fluiu, mas ele está ali. E as valas estão sendo abertas, ele chora, ele clama, ele adora, ele honra, ele passa tempo na presença. Ninguém vê ele fazendo isso ou quando ele está fazendo isso, a não ser o GPS do céu que fica em busca dos cavadores de valas. O GPS do céu, e o céu tem interesse nisso, você não tem ideia o quanto os céus têm interesse nos cavadores de vala. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Uma das características de alguém que tem um coração totalmente em Deus é que esse cara está sempre de joelhos dobrados, ele está sempre na presença, ele está sempre adorando, ele está sempre jejuando. Eu esqueci de botar na relação da jejum, ele está sempre fazendo propósitos, ele está sempre orando em línguas. O GPS do céu está sempre à procura desses, porque esses que têm o coração em Deus, não tem tanto o coração nas coisas. Porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou uma coisa enche o coração de uma pessoa, ou uma outra coisa, ou uma ou outra. Mas uma pessoa se apegou tanto a Deus que o coração dela foi tomado por esse amor, por essa paixão, por esse apego, por esse relacionamento. Então, ele se sente atraído em estar com o Senhor, em estar sós, em estar buscando. E aí, talvez a construção dele não esteja nem naquela proporção que ele gostaria. Algumas pessoas até olha para ele com um olhar de pena, mas ele está ali. As valas estão sendo cavadas. Quando Deus encontra alguém em cuja vida existem valas profundas cavadas, o Senhor se manifesta depois para fazer com que a construção tome uma proporção sobrenatural. Melhor do que o começo das coisas é o fim das coisas. O fim é melhor do que o começo. Alguém pode estar começando muito bem, mas não terminar bem. Alguém pode não estar indo muito bem, mas pode ter um final extraordinário. E a alegria do final vai apagar toda a lembrança triste do que foi no passado. Eu quero profetizar que o seu final, a continuidade da tua história daqui para frente, porque você já está na lista dos candidatos a cavarem valas profundas, se dedicando à presença, ao lugar secreto, à intimidade, ao tempo com Deus. Eu quero profetizar que haverá um sopro, não para destruir, nem para provar, mas um sopro que vai favorecer as tuas construções, e você vai entrar num estágio de aceleramento nas tuas conquistas, e Deus vai bradar na terra e vai fazer o que até hoje não aconteceu, o que nunca aconteceu, o que demoraria 10 anos, 20 para acontecer, acontecerá em um só dia. Existe um sopro de Deus, existe um favor de Deus. Apóstolo, dá para você arrumar um versículo aí para dar uma fortalecida nesse negócio, que eu estou gostando desse negócio. A Bíblia diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, cave valas, e as outras coisas
virão pelo sopro de Deus. Eu tenho testemunhado que eu sirvo ao Senhor de coração há 30 anos. Fiel no dízimo, na oferta, fiel moralmente falando. Eu nunca tive intervalos. Lá nos Estados Unidos está aqui o pastor Alcir, que através do irmão dele, o pastor Delcir, que através do irmão dele, conhece a minha história, a minha trajetória em Nova York. Dediquei, ganhei muitas almas, meu nome está lá numa placa de fundador de uma igreja. Nunca tive intervalo, nunca servi com alegria, com dedicação. Deixei de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, voltei com uma mão na frente e outra atrás, por causa do tanto que eu servia. Eu em vez de eu me dedicar, como todo mundo lá, à construção da casa, fiquei cavando valas. Voltei no final de 90, depois de 6 anos nos Estados Unidos, com $150 no bolso. Minha mãe já tinha espalhado no bairro onde a gente morava, lá em Belo Horizonte, que eu ia montar uma rede de supermercados. Eu não tinha dinheiro nem para comprar 300 gramas de carne moída. Minha mãe falou assim, não sei se ele vai comprar um carro nacional importado. O dinheiro mal ia dar para mim pegar aqueles ônibus empoeirados que atendia lá na minha região. E aí meu irmão mais velho, eu sou o caçula, virou para mim e falou assim, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Pois não, meu irmão, para mim você é um derrotado. Como assim, meu irmão? A gente viveu a vida toda numa pobreza, né? Nosso pai morreu, não tinha casa própria para nós. Deixou nossa mãe com 6 filhos para criar. Aí você tem a bendita oportunidade em 82 de ir para o Iraque e não resolve nem a sua vida financeira. É verdade, meu irmão, tem que ouvir isso aí calado. E depois você consegue algo que poucos conseguem. Isso foi em 85. Ir para os Estados Unidos, você fica 6 anos lá. A única coisa que você consegue é comprar uma casa. Em vez de você se garantir, você pega a casa e dá de papel passado para nossa mãe. Para mim você é um derrotado. Ainda vem com essa conversa de ser missionário. Que missionário coisa nenhuma. Esse missionário vai encher sua barriga. Eu ouvi aquilo. Falei assim, com os olhos naturais, é isso mesmo que dá para ver. Ele só não sabe de uma coisa. Daquilo que queima dentro do meu peito. Pelas coisas de Deus. O tempo passou. Eu ali pegando o ônibus para baixo para cima, os $150 só deu para 10 dias. A igreja de Nova York ficou 5 anos mandando $150 para me sustentar na Jocum, sustentar no seminário. E eu, dependendo do meu irmão, me dá um sapato, me dá uma camisa de caju em caju, como diz o nordestino, de caju em caju, de tempo em tempo. E eu ali numa pobreza, o povo do seminário olhava para mim e falava assim, tadinho, esse aí não tem futuro não. Aí eu conheço aqui hoje a minha esposa, lá no seminário, né? Aquela baiana arretada e tal, assim, com todas as características de ser uma esposa de pastor. E eu lá, e ela também, e ela foi ser missionária na igreja da minha irmã, e minha irmã, quando viu aquela baiana pregando, falou assim, eita, vai dar direitinho com meu irmão que está doido e desesperado para casar. E aí, quando foi ver, a gente estava estudando no mesmo seminário, ela foi da Bahia para Belo Horizonte, nós no mesmo seminário, e ali nós nos conhecemos e tal, e eu sem nada. E começamos a namorar. O diretor do seminário chamou ela em off, ela me contou depois. Ele falou assim, você é doida de namorar esse cara? Olha para a cara dele, olha para as roupas dele, olha para o ânimo dele. Isso aí não tem futuro não. Isso aí não vai dar em nada. Você merece casar com um pastor. Você merece casar com alguém que tem um chamado. Você merece. E foi falando. Eu até hoje, eu não entendi direito o que deu nela. Porque eu no lugar dela, eu não investia não. Quando eu fui para a Vitória da Conquista, aí eu catei todos os bens que eu tinha, que era um passarinho que eu ganhei do meu cunhado. Cheguei em Vitória da Conquista para comprar uma gaiola para esse passarinho. Eu tive que dar um cheque pré-datado, 30 dias.
Ali foi que a minha esposa caiu na real, mas já era tarde. Eu já estava morando na cidade dela, já estava com o casamento marcado. Ela não podia fazer feio mais comigo, né? E ali ela olhou e falou assim, você está dando pré-datado? Eu falei, é. E eu acho que ela pensou assim, você me escondeu algumas coisas. E as coisas caminharam assim comigo. Um período que parecia que não ia terminar nunca. Um dia, agosto de 2009, eu comecei a cavar valas profundas. Comecei a me separar todos os dias para estar com o Senhor. Coisa que eu não tinha tempo, eu estava muito ocupado fazendo muita coisa. Mas eu entendi, fiz um voto, que eu ia passar por cima de tudo e de todos, mas eu ia estar com Ele. Isso começou em 2009. Quando foi abril de 2010, Deus abriu uma porta de riqueza na minha vida. E o que não tinha acontecido, eu tenho 30 anos de crente, fiel. O que não tinha acontecido em 25 anos, aconteceu da noite para o dia. E Deus me deu um negócio extraordinário. Eu contei para o apóstolo. Deus me deu uma propriedade, um negócio assim, tudo lícito, tudo fiel a Deus. Era um lote lá no meio do mato que ninguém queria. Era tão baratinho, que deu para mim ter 6 e pagar em 4 anos. Só que quando completou os 4 anos, o que valia 20, passou a valer 200. Depois, no ano seguinte, foi para 300. E agora é que vai pegar preço, porque chegou ao lado do empreendimento, um empreendimento chamado Aras Residência, um negócio luxuosíssimo. Vai entregar daqui 1 ano e meio. Na hora que entregar, meu negocinho vai para 400, 500 mil cada terreno. Você está prestes a experimentar um aceleramento na tua vida. Você se preocupa em cavar valas profundas. Ele preocupa em trazer como acréscimo o que vai fazer você ter uma construção relevante, porque depois quem vai pegar o microfone e vir aqui na frente e dar glórias a Ele, vai ser você. Se prepara, porque você é o próximo da lista. Agora, muita gente está equivocada, gastando toda a sua vida na construção. Irmão, olhe para cá, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, a Bíblia fala tudo, né, sobre tudo, e tem sempre razão. A Bíblia fala assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. E aí vai dando uma relação de como Deus sabe. E aí termina dizendo, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Hoje não tenho condição nenhuma de ficar com a glória desse patrimônio que Deus me deu, que eu não fiz nada, eu esbarrei nesse negócio, estava no meio do mato, valia 21 mil reais cada terreno de 20 mil metros. É terreno que não acaba mais, 21 mil, o negócio estava perdido no meio do mato. Mas foi só a conta da gente pisar lá, o mato todo foi tirado, as ruas foram abertas, a energia elétrica chegou, a água chegou, o negócio foi tomando preço, e as mansões sendo construídas dentro desse condomínio rural. É um condomínio fechado rural, tem poucos no Brasil legalizados, e eu tropecei nesse negócio, nesse baú de ouro. Você prepara, porque você vai tropeçar num monte de baús, porque Deus vai acelerar as tuas construções. Oh, aleluia. Agora, preste atenção. Deus sabe o que faz. Ele diz assim, todo aquele que ouve e pratica vai ser comparado a alguém que está cavando valas profundas, ao construir a sua casa. Deus é muito inteligente e fez destas ferramentas chamadas jejum, oração, adoração, oração em línguas,
instrumentos e meios através dos quais quem quiser praticar vai ter que se envolver com ele. A Bíblia fala assim: quando você for orar, entra lá no seu quarto e fecha a porta e fique ali em secreto, porque seu pai, que vê o que você está fazendo em secreto, vai te recompensar. Agora, por que ir para o secreto? Por quê? Porque Deus quer que você cave valas profundas, sendo profundo no que você faz relacionado às coisas espirituais. Porque se você decidir ser profundo, automaticamente você se envolve com Ele. E é no envolvimento com Ele que está a tua grande vitória. E em contrapartida, o ficar totalmente envolvido, seduzido e embriagado com as construções, leva você para longe dele. Muita gente está ansiosa como Marta. Então vamos aqui. Vamos pular para o texto de Marta. Aí Jesus chega e Marta, entendendo de acordo com os seus valores, com as suas prioridades, com os seus focos, com a sua forma de ler todas as coisas, Jesus chega e Marta então liga aquele motorzinho. Tem um monte de gente que é assim, né? Ela liga aquele motorzinho, começa assim, faz aqui, olha ali. Minha esposa é um tanto Marta. E vai daqui, vai dali, e corre e tal. Só que naquele cenário de uma Marta responsável, proativa, empreendedora, dedicada, maravilha. Parabéns para as Martas, amém? Eu tenho certeza que Jesus não estava jogando pedra na Marta, não. A gente precisa ser Marta. Aliás, ali são as duas faces de uma pessoa. Tem hora que a gente tem que ser Marta, mas tem hora que a gente tem que ser Maria. Tem gente que só é Marta e se gaba de ser Marta. Trabalhei hoje até me matar. Estou morto, agora vou deitar aqui o sono do justo, porque estou quebrado, estou arrasado, eu estou cansado. E a pessoa fala, eu trabalhei de 6 da manhã à meia-noite. Mas se você não for Maria, o resultado disso tudo, a médio e longo prazo, vai para o espaço. Não é só porque você fez com honestidade, com amor, com dedicação, com responsabilidade, e tirou nota 10 aos olhos de todo mundo, que quando o vento soprar vai ficar de pé. Não vai. Quem está entendendo? Um outro episódio que também são as duas faces de uma pessoa e tem tudo a ver, é quando Moisés chama Josué e fala assim: Josué, os amalequitas vieram contra nós. Você ajunta o exército e vá para o campo enfrentar o exército dos amalequitas. Agora eu não vou lá para o campo, eu vou subir para o cume do monte, Moisés. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava lá com as mãos estendidas, isso influenciava radicalmente o resultado lá no campo de batalha. Quando Moisés mantinha sua mão lá no campo, no lugar do enfrentamento, dos desafios, das lutas, da construção das casas, a coisa ia muito bem. Mas quando Moisés baixava a sua mão, as coisas começavam a mudar lá embaixo, para pior. Alguma coisa deixava de fluir. Eram os mesmos homens, os mesmos exércitos, as mesmas armas, os mesmos desafios, o mesmo mercado de trabalho, os mesmos riscos, os mesmos perigos. Porém, a coisa não fluía. Nós precisamos subir no monte, sermos pessoas do monte. O monte é uma simbologia secreta. O monte é um lugar em Deus que nós entramos. Diga aleluia. E aí então, para o texto de Marta. Marta, no seu entendimento, não, a gente tem que correr atrás. Não tem espaço para preguiçoso, não. De fato, irmãos, não tem espaço para preguiçoso. Nós temos que quebrar todo o comodismo, todo o desânimo, toda a irresponsabilidade, toda a preguiça, porque isso é maldição. Nós temos que ser pessoas trabalhadoras mesmo.
dedicadas ao que faz, e sermos os melhores em tudo que nós fizermos. Porém, tem um outro lado que você está sendo chamado por Deus, que é o lado de cavar as valas. E aí então Marta resolve chamar Jesus para a situação e fala assim: ó Jesus, eu não estou suportando ver minha irmã nessa situação, porque tem tanta coisa para fazer, ela para tudo e me deixa trabalhar só, servir só, correr, resolver tanta coisa. Dá o seu parecer, Jesus, sobre essa situação. Ela pensou assim, que Jesus ia chamar a atenção de Maria e ia dar uma bronca, toda a razão para ela. Jesus olha para ela e fala assim: Marta, você está fadigada com muitas coisas, atarefada, embriagada, seduzida, dominada, seus pensamentos vivem no estado de aceleramento. Marta, você fica inquieta, ansiosa, afadigada. Não, Marta, eu quero lhe dar uma notícia: você está equivocada. Você não vai muito longe, isso não garante nada, isso acelera a construção. Mas olha, Marta, isso não sustenta a construção. Amados, quem aqui já viu falar de pessoas que dizem assim: meu pai era muito rico, mas perdeu tudo e deixou a gente na pobreza? Quem já ouviu falar? Quase todo mundo. E aí a gente vai investigar essa situação e fala assim: ué, mas e seu pai gerou essa riqueza como? Aí ele herdou do pai dele. Meu avô tinha muitas terras, muitas fazendas. Sim, mas cadê esse patrimônio que era para ter multiplicado, aumentado, expandido? E o filho comeu de tudo, e não tudo, comeu de tudo, depois veio o neto, o bisneto, e os empreendedores que vieram, aumentaram, cresceram, ampliaram. Não. Meu avô fez isso para ter o que teve, e os herdeiros, que é meu pai e meus tios, acabaram com tudo, e nós que somos os netos desse avô, vivemos na miséria e na pobreza. O vovô construiu uma casa poderosa, mas não tinha alicerce, não tinha fundamento, não durou nem para o filho. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai construir coisas lindas e maravilhosas, e patrimônios que se estenderão para as gerações, para os teus descendentes, que vão multiplicar tudo aquilo que Deus lhe der, porque você fará tudo em cima de fundamentos, em cima de valas profundas que você vai estar cavando a partir de agora. E estas construções e tudo que Deus lhe der vai tocar teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos, vai se estender para os teus descendentes. Quem recebe, diga aleluia! Dá um aplauso ao Senhor. E aí, para a gente já ir para a conclusão, primeira vez. Só falta mais quatro. O apóstolo não é brincadeira, senão o apóstolo não deixa eu voltar, tá, gente? Vocês ficam aí depois, vocês ficam me incentivando e eu gosto, né? E aí Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, olha aqui, Marta, sua irmã acabou fazendo uma escolha diferente da tua. Você entendeu que tem que ficar correndo atrás. Ela entendeu que tem que dar um break, parar e estar comigo. Agora, a sua parte é muito boa, Marta, mas a parte de Maria é e sempre será a melhor. Esse é e sempre será, é por minha conta, mas subtende-se isso. O princípio não mudou. O princípio não mudou. Uma hora a gente tem que ser Marta, mas uma hora a gente tem que ser Maria. Você para tudo e vai para os pés. Mas tem um detalhe. Para Maria ter recebido o elogio que recebeu, e aqui eu quero te dar uma dica tremenda. São segredos do lugar secreto. Para Maria ter recebido o elogio que recebeu, é porque Jesus pôde ver nela não só uma pessoa ajoelhada aos pés dele.
ele viu ali em Maria algo muito mais amplo, muito mais completo, que de fato traria um resultado para a vida dela. Então, queridos, escute, é o princípio, é o segredo do lugar secreto. Por que Jesus mandou que a gente entrasse num aposento, num lugar de quietude, de sossego, num lugar sem perturbação, sem incômodo, sem distração? Porque você precisa aprender a entrar nessa quietude, nesse sossego, nesse relaxamento, onde você se desprende de tudo e de todos, mas também de tudo. Porque se você não conseguir se desprender, se livrar, se desvincular, você não consegue mergulhar. É possível você estar no lugar certo, na hora certa, e não conseguir fluir. Muita gente desiste da sua devocional, porque não vê o fluir e a pessoa acaba desanimando. Mas um dos pré-requisitos é o foco, é a capacidade de concentração. O relacionamento profundo com Deus passa por essa capacidade de se desconcentrar e concentrar totalmente nele. Foi o que aconteceu com Maria. Maria não estava ali só de corpo. Maria estava ali de sentimento, de alma, de pensamento, de emoção, de valorização. Esse é um dos caminhos para você fluir na presença. Diga aleluia. Então, quando você é secreto, eu estou te dando uma dica que é o poder da concentração. Você vai ter que se voltar para ele totalmente, porque se você está ali, ó Senhor, eu estou aqui agora no lugar secreto e tal, tudo bem, Senhor, tudo bem, meu Deus, o que eu tenho mesmo que fazer amanhã? Jesus, pois então, Senhor, como eu estava falando e tal, só um instantinho, Senhor, eu estou resolvendo um negocinho aqui, meu Deus, aquele cheque, aquele compromisso, aquele horário. Isso é a grande cilada da nossa natureza caída, somada a uma conspiração do mundo espiritual. Primeiro, para você não parar tudo e ir. E segundo, ir, mas não conseguir fluir, não conseguir mergulhar. Então, estou te dando uma dica, que você vai precisar de ter um lugar certo, uma hora certa e um compromisso de que vai estar lá todos os dias para ter um encontro de glória com Ele. Ok, uma vez estando lá, você precisa conseguir. E aqui, olha, irmãos, meu Deus, preste atenção nisso. Quando nós estamos construindo a casa, ou seja, nas atividades deste mundo, e a Bíblia fala assim, pensai nas coisas que são do alto, não é assim? Buscai as coisas que são do alto. A Bíblia está querendo tirar a gente desse plano. É como se fôssemos ficar somente com os pés na terra, mas com os olhos no céu, com os pensamentos no céu, com o coração. Está entendendo? Aí você fala assim, é isso, é por aí. Então, olha que coisa interessante. Quando você vem das atividades, das coisas naturais, da construção da casa, e decide entrar no lugar secreto, você fechou a porta, preparou o ambiente, e agora você está lá sós com o Senhor. Sabe uma das coisas lindas, tremendas e gloriosas que acontece ali dentro? É o momento que você, pegando o caminho certo, consegue se transportar da atmosfera da terra para a atmosfera do céu. Existe uma atmosfera do céu, eu chamo isso de um lugar em Deus. Existe um lugar em Deus que a gente entra, ele não é geográfico, ele é no campo espiritual, e é ali que as coisas se definem, porque eu chamo esse lugar de território de Deus. Então você chega bombardeado, agoniado, com tantas coisas e tal, mas você quer se libertar disso, e você quer entrar nesse momento glorioso, e eu chamo também de entrar no núcleo da glória, entrar dentro da nuvem. É o momento que você se conecta com a eternidade, é quando o divino, o eterno, todo-poderoso se mistura com o humano. É quando ele nos envolve, nós nos envolvemos nele e ele se envolve a nós com ele. Diga aleluia. É quando a gente mergulha, é quando a gente entra no lugar santíssimo, é quando a gente entra na sala do trono. É uma dimensão espiritual. E aí de repente você chega ali todo no natural, e aí você quer se transferir para essa atmosfera sobrenatural. O que você tem que fazer? Primeiro, lembrar que você vai ali para uma intimidade com ele e não para um monte de pedidos.
Você não está indo ali por causa de luta, de problema, de aflição, de marido que ainda não converteu. Não. Em primeiro lugar, então deixa tudo de lado, sua listinha e entra para algo com Ele. Entra para olhar, para adorar, para admirar, para um romance, para você se achegar a Ele. E aí você entra pelas suas portas com louvor, com adoração. É o código da honra, é uma senha que te dá acesso a esse lugar em Deus, é a adoração. Por isso que tem que ter adoração. Aí você chega ali sozinho, não tem instrumentista, não tem música, não tem nada, mas você tem seu coração. E você devota totalmente a Ele naquele momento, para poder começar a ver essa transferência para o lugar em Deus. E aí você começa exaltando: oh Deus Altíssimo, Deus Eterno, Senhor da glória, Todo-Poderoso, amado da minha alma, desejado do meu coração. Você está caminhando em direção a esse momento que você vai transferir para o outro lado. Quem quer transferir para o outro lado, diga aleluia. E aí você está ali pegando o caminho para entrar. Entra-se através da adoração. E você começa a adorar. Só que aí você percebe que a porta continua fechada, o céu fechado. Aí você volta e entra em estado de arrependimento. Porque talvez tenha algum bloqueio impedindo você de entrar. Se tiver pendência, você não entra. E aí você se arrependeu, chorou, se quebrantou, se limpou. Aí você começa de novo: oh Deus Altíssimo. E você está vendo que não está conseguindo se concentrar, está cheio de lutas, de problemas. Aí você usa uma outra ferramenta. Diga, uma outra ferramenta. Uma outra ferramenta. Você começa a orar em línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E não dá muitos detalhes. A lista do significado desse edifica-se a si mesmo é interminável. Eu poderia dizer que quando você está nesse propósito de entrar e começa a orar em línguas, ali você se alinha, ali você se ajusta, ali você se fortalece, ali você se desprende, ali você se liberta, ali você se ativa, ali a oração em línguas ajuda você a entrar. E aí muitas vezes que eu vou para o lugar secreto, e hoje eu já não tenho mais dificuldade de me transferir para essa atmosfera. Mas no início era uma luta muito grande. O poder de concentração não era tão forte. E muitas angústias e tal. Quando você vai insistindo, daqui a pouco a porta se abre. E Ele vem e envolve você. Quando Ele envolve você, aí começam a fluir. Aí não falta mais palavras, não falta ânimo, não falta fôlego, não falta alegria, não falta ativação. É um negócio sobrenatural. E você vai experimentar isto. Você vai experimentar isto, irmão. Sabe por quê? O momento mais glorioso da tua vida é esse que você entra na atmosfera do céu. O salmista disse assim: um dia, nos teus átrios, um dia na tua casa, um dia na tua presença, vale mais que 1000. Para cada um dia na presença há um aceleramento que faz você ultrapassar o que seria com 3 anos. Para cada dia há um aceleramento equivalente a aproximadamente 3 anos. Quem está entendendo? O salmista disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Ele não está falando nem do templo, nem da igreja, ele está falando deste lugar em Deus. Heloísa Rosa canta uma música, eu falei aqui no primeiro turno do domingo. Heloísa Rosa canta uma música que diz assim: há um lugar de refrigério em ti, há um lugar de descanso em ti, há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar. Isso é uma revelação que ela teve. Existe um lugar em Deus, irmãos, onde a tua vida recebe um aceleramento, uma ativação. Existe um lugar em Deus, quando você entra nesse envolvimento com Ele, que a tua cura brota apressadamente, onde há ajustes feitos na sua vida, rompimentos acontecem na tua vida, ativação acontece na tua vida, visitações acontecem na tua vida. É esse momento que você entra nele. Por isso ele diz: entra no teu quarto
Entra no teu quarto. Ali você vai praticar as valas, vai cavar as valas, com a oração em línguas, com a adoração, com oração. E é interessante que quando você entra nesse lugar nele, e agora você pega a Bíblia para ler na sua devocional dessa maneira, o que está ali salta para dentro do teu coração, você começa a enxergar o que você nunca enxergou. Aí depois de entrar nele, você vai para a oração, você percebe um alto nível de autoridade, você deixa de ser um mendigo ali, só pedindo as coisas com uma sacolinha, oh, Deus me dá, me dá. Deus não suporta esse negócio, irmão. E você sai dessa posição de pedinte e entra ali como embaixador do reino de Deus, como filho do eterno, como príncipe e princesa, dotado de autoridade. Então você não fica mais pedindo nada não, você fica liberando decretos, liberando profecia. Isso é que é oração. Aleluia, aleluia. E para nós encerrarmos, eu quero contar um breve testemunho, porque eu creio que de domingo para cá compartilhamos, ainda teríamos muitas coisas. Quem sabe a gente volta para o seminário 2. Chega todo mundo para o apóstolo e fala, convida, fica na cabeça. Entendeu? Aí ele vai, anima e convida nós de novo. Eu quero encerrar contando um testemunho. Eu contei hoje pela manhã na reunião, eu não podia deixar de contar esse testemunho. Em 2012, decidido mergulhar em águas mais profundas, eu fui fazer um jejum em Jerusalém de 3 dias, só na água, na região onde a arca ficou por 90 dias, em Obed-Edom. E aí fomos um grupo e tal, e ali eu quis mesmo, sabe, foi muito difícil, 3 dias só na água, nada de alimentação, e o lugar que a gente estava hospedado para o lugar de culto era uma distância longa, mas eu estava decidido a níveis mais profundos de mergulho nele, e eu busquei muito a Deus, eu adorei com meu coração, com fervor, com amor, eu foquei nele em paixão, e o desejei, e atraí a atenção dele, atraí a presença dele, e foram 3 dias tremendos, com muita luta, mas foi tremendo. E saímos dali, eu fui para Oxford, na Inglaterra, cumprir uma agenda numa Assembleia de Deus. E quando, no primeiro dia da conferência, eu fui convidado pelo diácono da igreja e evangelista da igreja para que eu fosse almoçar na casa dele. Quando estávamos quase chegando na casa dele, ele parou o carro. Queria que você prestasse bastante atenção, nós já vamos concluir. Mas isso vai consolidar isso que Deus está fazendo na tua vida, amém? E ele parou o carro e falou assim, apóstolo, eu tenho algo para lhe dizer antes de entrarmos na minha casa, porque eu não quero que você seja pego de surpresa e não fique constrangido. Eu falei, meu irmão, pois não, o que está acontecendo na sua casa? Ele falou, apóstolo, nós temos algo a respeito do qual nós sofremos todos os dias durante 16 anos. Nós temos uma filha lésbica que com 14 anos de idade, ela começou a entrar em sala de bate-papo na internet, e dali se envolveu com uma pessoa, e com 14 anos ela largou tudo, largou estudos, largou a casa, largou família, e foi viver uma experiência amorosa com uma mulher, lá em São Paulo, deixou tudo, a nossa princesinha, cheirosinha, criada com lacinho, tudo bonitinho, cheio de amor, de abraço, de carinho, e nós cheios de nossa mocinha, de repente ela toma um rumo desse, ela desaparece, vai para São Paulo, morar numa casa com esgoto a céu aberto, vendendo bala no sinal de trânsito, para viver uma experiência amorosa com uma mulher bem mais velha do que ela. Apóstolo, aquilo acabou com a minha vida e a vida da minha esposa. Tem 16 anos que a gente chora por isso, a gente se envergonha com isso, a gente sofre, a gente padece, é uma tristeza muito grande que nós trazemos na nossa alma, mas a gente tem fé que um dia Deus vai libertar nossa filhinha do homossexualismo. Ele falou, meu irmão, eu realmente lamento, né? Mas fique tranquilo, não vai ter nenhum constrangimento. E
Eu lamento muito por esse sofrimento na sua casa. Eu não tenho ideia o que isso significa, mas dá para ver que é algo muito doloroso. Ele falou assim, você não faz ideia. Após só uma pessoa para ter uma situação dessa dentro de casa, com a qual ele se depara, após, houve uma coisa tão forte na vida dela, que até o seu biotipo foi transformado num homem. Ela virou homem totalmente. Apóstolo, ela veste como homem, ela fala como homem, ela se comporta como homem. Apóstolo, um negócio que eu nunca vi. Como uma florzinha se transforma dessa maneira. Falou, meu irmão, aí aquela hora me deu vontade de chorar, irmão. Eu segurei ali para não trazer dificuldade para o irmão. E entramos na casa dele. Preste atenção, tá? Eu estava vindo de onde? Fazendo o quê? Mergulhando na presença. Sim ou não? Ok. E aí quando eu entro na casa dele, eu me deparo com aquele quadro, de fato. Estava lá a esposa, estava lá essa jovem, agora com 29 anos de idade, já ia fazer 30. E eu cheguei, cumprimentei a esposa dele, não é? Cumprimentei. Eles têm pessoas na minha igreja lá em Vitória da Conquista, parentes deles e tal. Eles quiseram me tratar com esse carinho por conta do parentesco lá deles na nossa igreja. E aí eu cumprimentei a esposa e me dirigi à jovem, ela veio até mim e eu a cumprimentei, olhei nos olhos dela e Deus te abençoe, como vai? Tudo bem? Olha, muito prazer e tal. E disfarcei, né? Para não criar um constrangimento e tal. E eu pensei assim, poxa, que situação, né? Falei, oh meu Deus, tem misericórdia. E aí eu falei, vou ficar aqui jogando conversa fora, até sair o almoço, eu como e perna para quem tem. Perna para quem tem. E aí eu fiquei falando, conversando, que eu também tinha sido imigrante, e longe de casa, do país, da família, mas que foi numa situação como essa que Jesus mudou minha vida. Comecei a falar que ele me libertou da maconha, da cocaína, da prostituição, do ódio que eu tinha da minha mãe. Fiquei ali jogando essas conversas, ela lá na pia, a mãe no fogão dando os retoques finais para o almoço. E eu percebi que essa moça chorava copiosamente. E eu sem entender, eu pensei, devem ter tido uma briga aqui antes de eu chegar, o clima aqui está horrível. Falei, eu vou pegar a boia mesmo e ó, rapidinho, eu vou ficar aqui, eu vou me meter nesse negócio não. E aí, fiquei ali e tal, terminou, e ela não parava de chorar, ela não parava de chorar, ela não parava de chorar, até o momento que fomos todos para a mesa, ela enxugou as lágrimas e disfarçou um pouquinho, mas todo mundo estava notando, e eu sem entender nada. De repente almoçamos, o pessoal do louvor estava lá também, adoramos o Senhor um pouco, e eu fui embora de fato para casa, onde eu estava hospedado. Quando foi à noite, para nossa surpresa, essa jovem se chama Poliana, para nossa surpresa, quem é que estava lá no primeiro dia de conferência? A Poliana, fala comigo, Poliana. Tomamos um susto quando vimos a Poliana lá na igreja. E aí eu preguei e falei, vou fazer um apelo, não custa nada, a Poliana já está aí, eu também estou aqui. A palavra já foi pregada, não custa nada eu fazer um apelo, quem sabe? Quem sabe? E para nossa surpresa, irmãos, quando eu fiz o apelo, a Poliana foi chorando lá na frente, entregando a vida dela para Jesus. Aí, segundo dia de conferência, quem é que aparece na conferência? Outra vez, novamente, again, lá na conferência, a Poliana. E aí, ficamos impactados, todo mundo feliz, uma igreja pequenininha de 45 pessoas aproximadamente, todo mundo feliz de ver a Poliana pelo segundo dia e ainda tendo aceitado a Jesus. Terceiro dia de conferência, a Poliana vai num shopping, compra roupa de mulher, o que ela já não tinha há muitos anos, e vai para o culto celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Quando terminou, no final da mensagem, eu fiz um apelo para santidade, alto nível de
de entrega, de renúncia, de rendição a toda prática pecaminosa. E quem é que foi lá na frente? A Poliana foi na frente, decidida a andar em santidade. Aí quando terminou, o pai não sabia se ria, se chorava, se plantava bananeira, se corria, se deitava, se rolava no chão. O pai estava eufórico, não só o pai, a igreja inteira. E aí o pai falou assim, olha, antes de você ir embora, você precisa conversar com a Poliana. Eu levei a Poliana num lugar e falei, Poliana, que maravilha, que coisa extraordinária, que decisão inteligente. Ela falou assim, apóstolo, olha, sinto muito, mas não vai dar não. Eu falei, como assim, Poliana, não vai dar? Ela falou assim, eu tenho mais 2 problemas. Um é que eu sou alcoólatra também, e isso meus pais ainda não sabem. Segundo, é mais fácil as minhas amigas me matarem do que me deixarem. Nós somos assim, apóstolo. Para mim me desvincular das minhas amigas vai ser difícil demais. Falei, Poliana, ó, negócio é o seguinte, Poliana, Deus é mais, tá, filha? Você confia no Senhor, segue firme nessa decisão, que Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. No outro dia eu fui embora para casa. 2 meses depois eu entro no Face, está lá a Poliana dentro de um rio, do lado o pai, do outro lado o pastor, descendo as águas do batismo. 8 meses depois eu vejo no Face, está a Poliana num púlpito, dando testemunho da sua transformação. Poliana rodando a Europa toda, indo em muitas igrejas, sendo convidada para falar do que Deus tinha feito na vida dela, uma obra extraordinária que o Senhor tinha feito na vida dela. Diga aleluia! Quando foi 2014, janeiro de 2014, Poliana vem ao Brasil depois dessa experiência de transformação, já tendo rodado em muitos lugares na Europa. Ela vem fazendo uma agenda no Brasil, de janeiro do ano passado, e eu logo marquei com ela para ir na minha igreja, dar o testemunho. Mas eu chamei a Poliana à parte porque eu queria saber de uma coisa. Falei, Poliana, me tira uma dúvida. Qual foi mesmo o momento da sua conversão? Foi naquele primeiro dia da conferência que eu fiz o apelo e você foi lá na frente? Ela falou assim, não foi não. Eu falei, uai, então deve ter sido no terceiro dia da conferência que você foi na frente também. Foi aquele terceiro dia, o momento da sua conversão? Ela falou, também não. Eu falei, uai. Falou, Poliana, quando é que aconteceu sua conversão de verdade? Ela virou para mim e falou assim, foi exatamente naquele momento que você entrou na minha casa. Quando você me cumprimentou, apóstolo, algo começou a acontecer dentro de mim, de uma forma acelerada. Meu coração foi tomado por um quebrantamento, uma venda saiu dos meus olhos, eu comecei a me ver como eu era, eu tive nojo de mim naquele momento, e começou a acontecer algo que eu não consegui segurar, e eu comecei a chorar. Não sei se você reparou, eu falei, reparei, todo mundo reparou, você não conseguiu disfarçar. Ela falou assim, eu estava ali debaixo de algo tão forte na minha vida, ali estava acontecendo minha transformação, minha cura, minha libertação e a minha salvação. Ela falou assim, e tem um detalhe que você não sabe, apóstolo. Eu não ia te encontrar naquele dia na minha casa, porque primeiro que eu não gosto de crente, não gostava de crente, e segundo que eu tinha um compromisso que a gente não perde por nada, nem pela mãe. Naquela tarde tinha uma parada gay em Londres, já estava tudo certo com as minhas amigas, e minha mãe deu pressão e falou, porque você é da nossa cidade, que ia ficar muito feio você chegar e não me encontrar, e que era pelo menos para mim te cumprimentar. Que eu entrava por uma porta, te cumprimentava, e você entrava por uma porta, apóstolo, e eu saía por outra. E é assim que eu ia fazer. Eu estava só te esperando chegar, eu ia dizer oi para você e me mandar. Mas na hora que você pegou na minha mão, a minha vida foi transformada pelo poder de Deus. Deus está prestes a fazer algo na tua vida, do qual você não tem ideia, mas Deus vai fazer.
Deus vai fazer, eu posso ver com os olhos da fé, uma mudança radical na tua vida e na tua geografia. Eu posso ver o Espírito de Deus se movendo soberanamente, poderosamente, não só em tua vida, mas através da tua vida, no ambiente da tua casa, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, no ambiente da tua parentela, no ambiente da tua vizinhança, e Deus fazendo uma obra extraordinária na tua vida e através da tua vida. Quantos recebem, grite aleluia! E dê um forte aplauso a Ele. Fique de pé para a gente encerrar. Meu Deus. Nós vamos fazer algo aqui nesse momento. Nós vamos gastar pouco tempo, mas vamos fazer com um nível de profundidade como nunca antes. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos aqui estão sedentos por mais de Deus? Quantos aqui estão entendendo que o que você mais precisa é mais de Deus na tua vida? Se você está com fome e com sede por mais de Deus, você vai sair do seu lugar e vai vir ao altar mais uma vez, porque eu quero liberar sobre a tua vida uma unção de despertamento, de avivamento, para ser gerado por esta unção uma fome, uma sede como você nunca teve, algo que vai ser incontido na tua vida, vai ser algo gerado pelo Espírito de Deus. Só você que quer mais de Deus, você vai dar um jeito de vir. Se aproxime bem do altar para dar lugar aos que estão vindo. Se aproxime bem, fique bem pertinho de quem está na sua frente. E venha e se aproxime o máximo que você puder. Nós vamos adorar com uma canção que nos transporta para o lugar secreto, que nos transporta para a presença, que nos faz olhar para Ele e fazer declarações de amor. Uma canção de honra, de adoração. E nós vamos entrar no nível de adoração como nunca antes. Você vai fechar os teus olhos. Você vai olhar para Ele, só para Ele agora. Eu vou pedir um pouquinho mais do retorno aqui, por favor, do volume. Você vai olhar para Ele. Oh, meu Deus. Está sentado, meu Deus, no trono. Olhe para Ele em devoção, em amor, em paixão. Você vai dar a Ele uma adoração apaixonada, extravagante, do fundo do seu coração. Seja o louvor. Cante. Ao que está sentado. Você pode erguer bem alto as tuas mãos para Ele. Bem alto as tuas mãos para Ele, bem alto. É só você e Ele agora. Só você e Ele. Seja o meu Deus. Seja a honra. Seja a glória. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Meu Deus, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Adore de coração ao Senhor. Seja uma expressão de honra, de amor. Séculos dos séculos. Cante. Poderoso
Você pode aumentar o nível da tua adoração. Suba o nível agora. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma ansia por ti, que está sentado. Pai, nós te adoramos, te exaltamos e bendizemos o teu santo, o teu lindo, o teu sublime, o teu majestoso nome. Damos a ti a honra, damos a ti a glória, ações de graça. Todo louvor e toda honra pertence a ti. Seja exaltado, engrandecido, honrado. Bendito seja o Senhor. Declaramos o amor do nosso coração pelo Senhor e te engrandecemos neste momento. Nada nem ninguém se compara ao Senhor. Seja o domínio, seja engrandecido, ó Rei eterno, pelos séculos dos séculos. Cante. Meu Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti e só por ti, poderoso Deus, Santo e eterno e grandioso é o Senhor, digno de toda honra, toda glória, toda adoração. O domínio pertence ao Senhor. minha alma anseia por ti, poderoso desejado do nosso coração, santo e eterno é o Senhor. minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, meu Deus, minha alma anseia por ti. Olha, agora só os instrumentos. E você vai fazer declarações honrosas e amorosas a Ele, do fundo do seu coração. Diga frases de honra, frases de engrandecimento, frases de adoração, frases de exaltação. Oh, e toque no coração dele agora. Seja a expressão mais profunda do teu coração agora. Meu Deus. Erga bem alto as tuas mãos para o Senhor, bem alto. As tuas mãos para o Rei. Com os olhos fechados, olhe para Ele ainda. Olhe para Ele com os olhos da fé, com os olhos do teu coração. Eu quero um momento para você ser tocado, invadido por uma unção do Espírito de Deus. Algo que vai ativar a tua vida, vai despertar a tua vida, vai avivar a tua vida, vai envolver a tua vida. Oh Deus Altíssimo,
Deus Altíssimo, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus Poderoso, Deus Glorioso, que seja derramado sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, porção dobrada do teu Espírito. Eles sejam ativados e tocados por uma unção sobrenatural, sem precedentes. Eles sejam invadidos agora, invadidos agora, invadidos agora, invadidos agora, invadidos do teu Espírito. Vá recebendo mais, recebe mais de Deus, recebe, seja tocado agora, seja invadido pela presença, invadido pela unção, invadido por mais de Deus, seja invadido, mais Senhor, mais, meu Deus, recebe mais, beba desse rio agora, bebe bastante, bebe com abundância, seja cheio agora, receba, meu Deus, Espírito de Deus, mais, toca, Espírito Santo, ativa, renova, aviva, desperta, Espírito Santo, e produz agora uma fome, Senhor, produz agora uma sede, algo incontido, e mais, Senhor, derrama mais Espírito Santo, recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, vá recebendo, glorifica a Deus, glorifica o Senhor, abra a tua boca para glorificar, exalte o Senhor. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, adorado, de eternidade em eternidade. Só o Senhor é Deus. Que o Senhor marque a tua vida para sempre.